Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu venho trazer para vocês nessa noite mais uma visão que o Senhor me deu do inferno. Eu quero contar como é que foi a experiência. Nesse dia não foi dormindo, não foi em casa, eu estava no Monte do Palmares, quem conhece. Eu estava numa vigília. Esses vídeos, irmãos, que eu tenho gravado contando esses testemunhos, não são que veio um atrás do outro, não. Isso foi ocorrendo no tempo em que eu estava na igreja do pastor, ali no Cônigo de Santana. Eu congregava no pastor Paulo. Naquela época, veio de época em época, eu fui tendo visões. E hoje eu quero contar duas visões que eu tive do inferno. Nesse dia, como eu comecei a falar, eu não estava em casa, não foi sonho. Eu estava no monte orando. Então, quando eu estava no monte orando, eu orava ao Senhor, a gente cantava e depois a gente separava um do outro, para cada um fazer uma oração. E nessa hora que a gente separou, que eu enjoelhei num canto para orar ao Senhor, e que eu estava orando ali ao Senhor, de repente parece que algo me pegou e subiu comigo alto, que eu sentia... E na hora que ele pegou, me levou pro lado ali, descendo como quem vai pro lado do shopping, do Minas Shopping, não sei quem conhece, descendo, para quem ira para aquele lado. Então, quando chegou numa altura, nós começamos a descer, de repente, quando eu comecei a descer, eu me vi já dentro de um buraco enorme, grande, todo como se fosse aquela terra vermelha. Era um buraco, mas enorme, imenso. E eu me vi numa posição e dentro do lugar que eu não sei o que estava atrás de mim. Eu só via da minha frente e que tinha alguém na minha frente me conduzindo. Então, quando eu cheguei nesse lugar, comecei a observar o lugar e de repente eu vi jaulas de um lado, um lugar muito extenso, muito grande. Eu vim com esse vídeo para alertar. Eu não estou julgando porque eu não estou apontando, direcionando a uma pessoa. Mas é o vídeo que eu vi então eu fui olhando e tinha jaulas. Jaula de leão, só que não era muito larga. Uma largura que cabe um ser humano. E comprida, da altura de 1,80 m mais ou menos. Eu calculo isso, porque estava alto. E eu via, então quando eu via aquela jaula, eu fui me aproximando e na minha frente alguém que eu não via quem era. E então eu fui vendo e fui ver essa jaula. E quando eu olhei essa jaula, que eu fui chegando mais ou menos no rumo dessa jaula, era um homem, porque daqui para baixo dava para ver as pernas, e que era corpo de ser humano, de homem, mas daqui para cima era bicho. Daqui para cima era como se fosse um crocodilo, daqui para cima. E aquele ali eu andava mais e eu olhando aquele ali, esse homem na minha frente, e vi uma outra jaula e era um outro homem, e daqui para cima nele era um leão, parecia um leão. Porque era um leão, mas um leão como se tivesse machucado, sofrido. E então eu continuei olhando de um lado e do outro. Aí eu perguntei para esse homem: o que é isso? Quem são? E esse homem virou e falou: são os pastores infiéis. E eu continuei nessa visão e de repente nós entramos num outro ambiente, mas o mesmo lugar. Então de repente quando a gente estava andando assim, eu olhei para o lado assim, tinha uma que era usado muito para atravessar córrego. Uma pontezinha de madeira estreita, era usado muito. As pessoas mais antigas vão saber do que eu estou falando. Hã? Tipo uma pingueira. Tipo uma pinguela. Fala isso, né? De que atravessava assim. E quando eu prestei atenção naquilo assim, que eu vi que ele ia, que eu tinha que passar, eu olhei para lá. Quando eu fui ver o que, por cima de que, era um lago. E se eu estou bem certo, um lago de enxofre. Um lago de enxofre, e ele estava ali borbulhando, e eu via no meio do caminho dessa estrada que tinha alguém sentado que fazia para cair nesse lago e voltava. E eu falei: meu Deus, eu vou subir nesse lugar, que ele está subindo. E ele subia para poder me mostrar, e eu seguia ele. E quando eu estava subindo, que eu subi nessa pinguela, que eu ia para atravessar, que eu olhei para o lado, saiu uma pessoa lá de dentro com a boca
toda cheia, com o olho aberto, e, como se estivesse querendo me pedir socorro. Eu vi o lago de enxofre. O Senhor me permitiu ver. O cheiro, parece que quando eu voltei, o cheiro estava embranhado em mim. Está lá, existe, é real. O Senhor me viu, me fez ver esses dois lados. E depois dessa visão eu voltei. E eu estava ali e no dia eu nem contei para ninguém. Eu vi com essa, na época eu comentei com meu marido a respeito disso. Dessa visão que o Senhor me deu. Ele me fez ver o castigo dos pastores infiéis. Dos pastores que acham que... Eu não sei nem o que acham, porque eu prefiro acreditar que eles não conhecem Deus. Eu prefiro acreditar que eles não sabem quem é Deus para poder cometer um ato desse. Tem que não conhecer a Deus. Porque o que a gente tem visto é pastores que não respeitam o altar, que não respeitam as ovelhas, e que parece que não sabe que um dia vão ter que prestar contas ao Senhor. Olha, o Senhor me fez ver, tá lá aguardando, tá? Uma jaula, tá? E outra coisa, quando eu vi aquilo ali, tinha um bicho, parecia tão índio, mas era um demônio, as vestes muito tampando pouco, e eles tinham parece uma madeira na mão muito grande, e na ponta tinha uma lança, e de tempo em tempo ele fazia assim e furava aquele homem, e eles gritavam, passava um pouco, e furava, rasgava, que pelo que ele fazia, ele machucava muito, e ele ia fazer isso com todos. Guarda isso no coração. Amém? Eu estou contando porque o Senhor tem um propósito. O Senhor não me deu para guardar para mim, e hoje eu estou passando para vocês. Amém? Que o Senhor possa abençoar e dê vocês paz. Em nome de Jesus.